ela é uma escritora que só ganha com a releitura. É clássico, que é atemporal. Constantemente convida a refletir. É clássico porque nunca sai de moda. Vida e arte estão imbuídas. Eu não sei se elas estão se imitando, mas eu acho que elas estão num jogo cênico em que essa representação ela só vai terminar quando uma das duas acabar. O sumo da linguagem é não ter linguagem, é o silêncio. Então, numa última instância, a última parada da Clarice seria o silêncio. Proximidade e estranheza, simplicidade e profundidade. Esse mix de emoções é proposto pela escritora centenária que conquistou uma legião de fãs do Brasil e no mundo, Clarice Lispector. Ela é uma autora que causa fascínio e estranhamento, ela não está preocupada com o enredo, ela está muito mais voltada para o mergulho psicológico das personagens, nas personagens, nos narradores, e aí, por conseguinte, o efeito catártico, né, que isso pode causar nos leitores. O fascínio não está na vanguarda que Clarice representa dentro do contexto da produção literária do Brasil. O fascínio está, na minha percepção, na forma como os leitores vão preenchendo essas lacunas com os seus próprios horizontes de expectativa. Clarice foi revolucionária não só na forma e conteúdo, mas também na relação de proximidade criada com o leitor. Clarice se enquadra didaticamente, teoricamente, na terceira fase do modernismo. E por que isso? Por causa de uma série de questões estéticas, estilísticas, que tem a ver com um processo de criação inovador, ruptura de estruturas, ruptura de padrões. Então, nesse sentido, a Clarice está ali do ladinho de Guimarães Rosa, né? No que a gente chama de um grupo que experimentou a linguagem de uma forma diferenciada. Porém, assim como aconteceu com Machado de Assis, Clarice transcende as escolas literárias. O leitor se sente atingido em algum ponto de alguma coisa dentro dele que a gente nem sabe bem o que é. É inconsciente? É a sensibilidade, emoção, indignação, revolta, necessidade de remodelar esse mundo, denúncia contra preconceitos. É uma produção muito variada. Escreveu romance, escreveu contos, escreveu crônicas, páginas femininas, literatura infantil. A simplicidade, aquilo que parece ser inocente e, de repente, ter aquela ruptura com que os críticos chamam de epifania, isso nos desafia o tempo todo a respirar, a buscar mais ar para poder continuar. É possível você etiquetar a Clarice. Por quê? Em primeiro lugar, é uma linguagem em movimento. Uma linguagem que não tem parada, né? Ela está sempre não pertencendo a nenhum lugar, mas enxergando tudo por cada lugar por onde ela passa. Então, a primeira coisa. A segunda é que ela desmonta tudo, sabe? Eu escrevi um texto que chama O Corpo Desmontado. Ela desmonta todos os sistemas, ela problematiza os sistemas, justamente por serem sistemas fechados. Escrevia sobre o cotidiano, ou seja, ela escrevia sobre todos nós e sobre os dramas internos. Eu acho que o drama interno é que causa esse choque e as pessoas conseguem não entender. Ela é simples como Bach, né? Bach, aquele compositor que pôs fugas, coisa muito simetricamente distribuída. E a literatura dela é simples, como Bach. Você pega esse conto que a gente mencionou agora, Amor, é um conto de começo, meio e fim. Tem, inclusive, partes intermediárias, entre o 1 e o 2, e o 2 e o 3, simetricamente distribuído. Mas, por baixo disso, existe uma outra história, que é a inquietação da mulher, que vai aumentando gradativamente. Clarice é uma figura essencial para a inserção da mulher na arte. Por mais que ela não tivesse intenção de levantar bandeira alguma,
a escritora se colocou como um destaque dentro de um cenário majoritariamente masculino. Não havia da parte de Clarice intenção alguma de engajamento em qualquer tipo de causa. Agora, ela colaborou imensamente para a emancipação da mulher, na medida em que as personagens mulheres constroem a sua própria liberdade. Ela quer que as pessoas, as personagens, as mulheres cheguem a esse estágio do estar sendo. É um grito de hino à vida. Então, essa cadeia de mulheres, esses dramas que essas mulheres vivem, esses pensamentos que elas têm, né, é de uma importância absoluta para se pensar uma figura, né, que é a mulher, que vem sendo representada na literatura até então há séculos por homens. Né? Ou seja, ela dá uma voz de representação a essas mulheres quando as mulheres eram só representadas por um outro. E a leitura não termina no final da leitura. A leitura continua se fazendo, se gestando depois de você ter terminado de ler aquele livro, porque você sai dele e vai para o mundo com um olhar diferente. A Clarice aumenta o tamanho da nossa vida. Ela aumentou o tamanho da minha vida. O mundo era assim antes da Clarice. Depois o mundo ficou assim, gigante.